Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e simplesmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo vamos falar muito aí sobre Vasco da Gama e CRB, próximo jogo aí, onde o Vasco da Gama precisa vencer no Campeonato Brasileiro da Série B, mais de 15 mil ingressos já vendidos. Vamos falar sobre a situação aí envolvendo o Maracanã, Vasco e Flamengo tentando chegar num consenso para que o jogo contra a Chapecoense seja realizado no Maracanã, tudo na base do diálogo. Vamos falar aí sobre a situação de reforços. Agora o Vasco da Gama está liberado. No transfer ban aí, o Vasco conseguiu pagar, inclusive o Rossi se ofereceu para jogar no Vasco. A gente vai falar muito aqui sobre essa situação do Rossi. Sobre o treinador, a gente já tem um treinador já. Vou cravar o nome desse treinador aqui, que será o substituto do Maurício Souza. E a gente vai falar sobre a situação aí na justiça envolvendo aí o rito da SAF, porque hoje a liminar caiu. Então a gente vai explicar tudo para vocês aqui no que tangencia a SAF. Então tá imperdível esse vídeo aí. Deixa o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos lá, meus amigos. Primeiramente, Vasco da Gama e CRB. O Vasco se reapresentou hoje, visando aí o jogo contra o CRB, segunda rodada aí do retorno, ou se você preferir, a 21ª rodada. E o destaque do dia aí foi o Anderson Conceição, que retorna aí após cumprir suspensão e vai estar presente nesta partida, o nosso capitão. E é o seguinte, já foram vendidos mais de 15 mil ingressos, certo? E a torcida do Vasco vai lotar, o Vasco que já está aí há 3 jogos sem encontrar o caminho da vitória. Sobre a situação envolvendo o Maracanã, o Vasco, na base do diálogo, sem envolver justiça, tenta convencer o Flamengo para que o Flamengo permita que o clube venha atuar aí no jogo contra a Chapecoense no Maracanã. Parece absurdo o Vasco sentar com o Flamengo, mas foi o meio aí mais plausível o qual a diretoria do Vasco encontrou aí para sanar toda essa situação. Então, Vasco da Gama e Flamengo aí tentando um diálogo para que o Vasco possa mandar esse jogo contra a Chapecoense no Maracanã. Agora o Vasco ficou liberado aí para poder contratar, meus amigos, isso mesmo, né? E é o seguinte, o Vasco pagou lá o transfer ban, a pendência que o Vasco tinha com o Sapinto, e o Rossi procurou a diretoria do Vasco nesta semana e se colocou à disposição para retornar ao clube. Só que o Rossi ele foi vetado, segundo algumas pessoas que trabalham no Vasco da Gama. O Rossi teve um problema lá atrás com o Campelo. Essas pessoas pediram para que o Rossi não retornasse aí no Vasco da Gama aí. Acho que o Rossi seria até um bom atleta aí para vir para o Vasco da Gama, mas ele tem uma personalidade muito forte aí, e o grande pecado do Rossi lá atrás foi ter reclamado de salário atrasado. Esse é o Vasco da Gama. Bom, sobre a situação aí envolvendo o técnico, conforme eu falei para vocês,
Na parte da manhã, eu disse aqui que o nosso Emílio Faro vai ser o treinador contra o CRB e contra a Chapecoense. Mas hoje a gente tomou ciência, tá? Que o Guto Ferreira é o novo treinador do Vasco da Gama. Guto Ferreira já falou num podcast aí que ele participou que vai treinar um grande clube brasileiro, um gigante aí, campeão sul-americano. Então, Guto Ferreira chegando no Vasco da Gama, acho que é um bom nome, um treinador aí que já merecia ter pego aí grandes clubes aí para poder treinar. Foi procurado também pelo Santos Futebol Clube, mas acerta aí com o Vasco da Gama o Guto Ferreira. Sobre a situação da SAF, tá? Hoje a gente teve lá uma reunião na Vasco TV, onde o Duque Estrada e o João Amorim simplesmente falaram lá sobre os pareceres da SAF, né? Chover no molhado. Com relação à justiça, liminar concedida aí, efeito suspensivo, ou seja, a liminar foi derrubada, foi aplicado o efeito suspensivo e o rito da SAF agora pode continuar sem problema nenhum. Decisão que veio aí da desembargadora, né, Fernanda Fernandes Coelho, onde ela achou, né, e decisão judicial é feita para ser cumprida, ela achou que o Vasco pode ser vendido no escuro. Ela achou que o Vasco da Gama pode ser vendido aí sem que os contratos sejam apresentados pelos sócios. Então ficou na mão do quadro social, né, gente? A gente sabia que essa situação poderia acontecer a qualquer momento, nos chamou a atenção dessa liminar cair. Eles sempre conseguem as coisas aqui no Rio de Janeiro e a tendência é que o processo aí da SAF seja finalizado até a primeira quinzena aí de agosto, até o dia 15 de agosto aí. Aí o Vasco vai para as mãos dos americanos, se assim os sócios do Vasco da Gama permitirem. Então, meus amigos, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E estamos juntos na live das 21h30. A gente vai falar sobre essa decisão. Valeu!